Fala pessoal, esse é o meu primeiro vídeo pós-eleição e naturalmente a gente criou aqui uma relação de muita proximidade com muitos vídeos sendo gravados nesses últimos meses, um trabalho incansável para as eleições e agora a gente tem que lidar com a realidade. E esse vídeo é justamente para isso, para a gente falar de tudo que aconteceu, como é que foi a campanha, como é que foi acompanhar o resultado, a apuração e qual é o direcionamento a partir de agora. Porque é óbvio, a gente fez um trabalho incrível e graças a vocês a gente teve um resultado importante, mas que infelizmente não foi suficiente para garantir a cadeira, garantir a oportunidade de ir para Brasília lutar para a gente endireitar o Brasil. Mas perder dessa forma não é uma derrota. A gente construiu um ativo político que permanece e esse ativo vai ser muito importante olhando para o futuro. Ser candidato foi uma das experiências, ou talvez a experiência mais árdua do ponto de vista físico, psicológico e também mais inesquecível da minha vida. É impressionante a oportunidade que a gente tem de conhecer muita gente que a gente não conhece, muita gente legal, fazer novos amigos, conhecer o estado assim com profundidade, conhecer a realidade das pessoas. Isso tudo foi muito legal. Realmente assim, eu vou lembrar com muito carinho de cada momento dessa jornada. 43.460 votos. Isso significa que, assim, é um estádio lotado, é um Allianz Parque lotado de pessoas que saíram de casa para votar em mim. Isso é uma coisa, assim, muito incrível. Próxima vez que você for um estádio de futebol, olha em volta. Imagina todas aquelas pessoas concordando em escolher alguém para representá-las diante de uma realidade que a gente encontra. Mas o que aconteceu nesse dia 2, nesse último domingo? Qual foi o recado que as urnas passaram? Por que a gente não teve a votação que a gente esperava e que a gente trabalhou para ter? Bom, meus amigos, acho que ficou claro que a polarização ela entrou muito forte na escolha do legislativo. Se a gente olhar os eleitos, diferente do que aconteceu em 2018, e 2018 talvez tenha sido o ápice de um movimento que privilegiava as boas ideias, que privilegiava aquelas pessoas que realmente estavam ali com um discurso de renovação e que fizeram campanhas baratas. O próprio Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma campanha que custou, sei lá, 3 milhões de reais ou nem isso. E essa realidade ficou para trás. O que a gente viu nessa eleição foi, primeiro, voto de máquina muito forte. Figuras, assim, caciques partidários tendo muito voto. Isso, obviamente, em razão de uma grana imensa do orçamento secreto, que muitos desses políticos usaram para fortalecer as suas bases, e também de um fundo eleitoral multibilionário. Assim, o que se queimou de dinheiro foi uma loucura. Nem todos tiveram resultado, os incompetentes gastaram dinheiro, gastaram mal e não tiveram resultado, mas aquelas águias da política conseguiram sobressair e a gente viu muito fortemente que os deputados, os candidatos a deputado que tinham uma ligação, uma chancela do Bolsonaro, esses foram bem. Porque não adianta só como foi em 2018, onde um monte de gente pegou carona. Bolsonarismo nessa eleição teve cuidado de escolher, de colocar a mão em cima daqueles que efetivamente eles queriam, que eles enxergavam como pessoas leais e que eles queriam ver eleitos. Então a gente teve Bolsonaro e o bolsonarismo fazendo uma campanha franca, por exemplo, para o Marcos Pontes, que todas as pesquisas davam ele em segundo lugar, com razoável distância do Márcio França, e ele inverteu com o Márcio França, ele teve quase metade dos votos. Então houve ali um trabalho muito forte. Quando a gente olha aqui para Carla Zambelli, ela é, sim, o bolsonarismo encarnado numa mulher. Ela cumpriu todas as missões que passaram para ela. Ela não ligou para ser coerente, ela não ligou para ser correta, ela não ligou para nada. Ela fez discurso contra o fundão e votou a favor do fundão e usou fundão. Enfim, qualquer missão que viesse, ela topava, ela fazia e jurava amor ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, e assim ela teve a chancela que deu a ela quase 1 milhão de votos em São Paulo. E a gente compara com o fenômeno Joyce, que foi um fenômeno não Bolsonaro. A Joyce era um fenômeno da Lava Jato. E ela depois colou no Bolsonaro, porque viu que tinha uma onda ali naquele campo que ela defendia,
Aí foi a vez dela ter mais de 1 milhão de votos na última eleição e ela saiu de 1 milhão de votos para 13 mil. Assim, a Joyce é o caso mais espetacular de ascensão e queda e de falta de avaliação política que alguém pode fazer. Porque não faltou dinheiro a ela para fazer essa campanha. E lembrando que há 2 anos apenas ela foi candidata a prefeita da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, com dinheiro para fazer campanha também. Então a Joyce simplesmente se revelou uma política sem conteúdo, sem público, sem nada definido. Ela estava ali muito empolgada com o fato de ter sido eleita com 1 milhão de votos e ela delirou achando que aqueles votos eram dela. Ela, no último domingo, teve a prova cabal de que o voto não é ela que tem. O voto quem tinha era a corrente, que ela aproveitou para surfar e ela não foi competente o suficiente para construir uma base própria, né? E a gente teve inúmeros outros exemplos, tanto da direita quanto da esquerda. A gente pega o caso da Isapena, que debateu comigo e recebeu 2 milhões e 400 mil reais só de fundão. Aliás, eu nem vi se ela recebeu mais alguma coisa, mas naquele momento ali que nós debatemos, isso foi, sei lá, 20, 30 dias antes da eleição, ela já tinha recebido 2 milhões e 400 mil reais. Ela torrou uma cifra milionária em 45 dias. E ela teve quase a metade dos meus votos. Então, ela tinha o discurso da vítima de assédio. Aliás, ela usou muito isso no debate que nós fizemos para se vitimar quando ela não tinha mais resposta. Então, ela estava apostando todas as fichas nisso. Na última semana, ela ainda conseguiu uma prisão para um rapaz que, segundo ela, não foi nem um assédio sexual, mas foi alguma coisa nesse sentido. Chamou ela de vadia quando estava tirando uma foto, uma coisa assim. E essa pessoa foi presa. Eu não estou dizendo que não aconteceu, enfim, eu não estava ali, não vi vídeo, não vi nada, mas, enfim, mesmo supondo que a pessoa, ou acreditando que a pessoa fez aquilo mesmo, que foi uma atitude completamente inadequada e cretina de uma pessoa em relação a uma candidata, mas a prisão dele deu a ela uma grande visibilidade na reta final. Pô, parecia que realmente ela ia ter voto suficiente. Pô, não teve. Foi uma grande frustração até pro PCdoB, que apostou alto nela e se frustrou. E aí a gente olha para o que aconteceu com a terceira via. Quem criou a terceira via foi o MBL. Movimento Brasil Livre, desde 2019, começou a trabalhar com uma alternativa, tanto ao petismo, que havia sido combatido desde a fundação do MBL até o impeachment da Dilma, quanto o bolsonarismo, quando o Bolsonaro começou a ir para o lado oposto daquilo que ele tinha prometido aos seus eleitores. E o MBL foi construindo isso, teve o seu momento ali nas manifestações do dia 12 de setembro, que teve muito apoio do campo político, que a gente pediu impeachment, inclusive do Bolsonaro. Teve muito apoio do campo político de vários, né, de várias áreas da política brasileira, mas não teve um apoio popular expressivo. E isso deu uma condição do Bolsonaro permanecer no cargo. O Congresso não viu ali nenhum tipo de ameaça de pressão popular para um impeachment do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro soube operar ali com o Centrão, e aí carregou no orçamento secreto, e mesmo com a pandemia, tudo funcionou a favor do Bolsonaro. Mas o MBL nunca desistiu dessa pauta. Porque o MBL não é um movimento que simplesmente vai aderir à corrente majoritária ou à corrente mais fácil. O MBL tem um propósito de existir, que é justamente combater esses absurdos que nós vivemos cotidianamente no Brasil e que precisa mudar. O MBL é um instrumento de mudança, de diminuição do Estado brasileiro, de melhoria da relação entre o Estado e o contribuinte, e a gente milita assim, muito claramente em cima de alguns valores, pilares fundamentais que nos movem, que nos fazem vir trabalhar todos os dias. E esses pilares não estão presentes no bolsonarismo. O governo Bolsonaro tomou inúmeras medidas que não são medidas liberais, uma relação muito promíscua com o próprio PT, inúmeras votações que bolsonaristas e petistas fizeram juntos, petista na PGR, Cássio Nunes que solta o Lula porque o Lula simplesmente é o inimigo ideal para o Bolsonaro, e assim vai. Nós não vamos compactuar com isso. A gente não vai compactuar com isso. A gente pagou um preço
por defender isso e não abrir mão das nossas convicções. Nessas eleições a gente viu o nosso universo de votos se reduzir numericamente, mas eu não tenho a menor dúvida de que, olhando para frente, a gente é o grupo político que terá a maior força para continuar adiante. Porque a gente tem dois cenários hoje, se a gente olhar para a eleição federal. Um é o PT voltar com todos os vagabundos de sempre. É só você olhar quem está ao redor do Lula. Ele vai dar forra para essas pessoas que estão fora do poder há muito tempo, estão sedentos por cargos, por dinheiro, por relação com empresários, enfim, isso vai voltar. Essas pessoas vão voltar lá. Só que, para mim, não há muita diferença do ponto de vista econômico com um eventual governo Lula ou com uma continuidade do governo Bolsonaro, porque a gente está realmente sem ferramentas para poder fazer ou grandes bobagens ou grandes acertos. O mundo não está nos ajudando, o mundo está passando por problemas graves, então a gente vai ter que lidar sozinho com as nossas dificuldades, e essas dificuldades são muito grandes, e quando você olha para um orçamento com rombo fiscal, que mesmo a eleição do Lula, ele dizendo que o Bolsonaro fez isso, fez aquilo, o Lula vai continuar o auxílio mesmo sem ter previsão orçamentária, o Lula vai trazer outras inventividades para o orçamento brasileiro que vai fazer com que esse rombo aumente, apostando que em algum momento o vento vai soprar a favor. Esse vento a favor não está assim, no horizonte próximo. Pode ser que ele venha, o mundo é muito dinâmico, enfim, talvez países como Estados Unidos, os países europeus consigam resolver mais rapidamente do que a gente imagina seus problemas e a coisa comece a melhorar para a gente. Mas isso só vai acontecer com o Brasil a reboque do que está acontecendo no mundo. Nós não seremos protagonistas de absolutamente nada que não da nossa própria miséria. O grande problema do PT é a questão ideológica, porque além dos problemas econômicos que a gente vai ter que enfrentar, o PT traz uma carga. O Lula fez uma campanha muito focada em discurso para atiçar esse núcleo mais radical da esquerda brasileira. Então a gente vai ter assim, uma perda de tempo enorme com temas que, para mim, são absurdos e que deveriam ser tratados de uma forma muito pragmática e não como bandeira de minorias e etc. Eu acho que isso é uma grande babaquice que não vai nos ajudar em nada, simplesmente vai fazer com que a gente perca o foco naquilo que é realmente importante e vai dar mais espaço para os petistas e psolistas e agregados fazerem a festa na estrutura da administração pública. E o Bolsonaro vai ser a pessoa menos importante de um eventual segundo mandato, porque o Bolsonaro ficará na mão dos imensos partidos que se formaram. PL elegeu 99 deputados. É um partido com 25% ou quase do número de deputados. Isso é uma boçalidade. Então, e aí você ainda tem a discussão da fusão do PP com a União Brasil, que vai formar outra bancada gigantesca. E aí você tem a federação lá do PT com PV, com mais não sei quem. Então, assim, você está falando de grandes bancadas e o presidente vai ficar refém dessas bancadas, sobretudo o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, tudo que ele fez para errar, ele tentou fazer. Os grandes partidos, assim, as águias da política, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, foi que seguraram ali para que ele conseguisse avançar em áreas ali, em campos da sociedade brasileira onde ele não tinha penetração. Então, essa vitória, ela fica muito na mão dessas figuras que só tem interesse ali no legislativo. Então a gente vai ter mais orçamento secreto, a gente vai ter um poder crescente desses partidos e dessas figuras. Com isso, não espere nada, absolutamente nada de relevante num eventual segundo mandato do Bolsonaro. E por isso, a posição do MBL, ela não se enfraqueceu na última eleição. Muito pelo contrário. A gente precisa lembrar que 2026, daqui 4 anos, a gente vai ter uma renovação necessária na estrutura da presidência da República, porque a gente vai ter o Lula com 82 anos de idade, mesmo que ele perca essa eleição, vai ter 82 anos de idade, a gente vai votar em alguém para ser eleito, para terminar o mandato com 86, 87 anos? Não dá. Aliás, ele que já mostrou muito cansaço durante esse período eleitoral e bastante decepcionado com a necessidade de enfrentar o segundo turno. E do Bolsonaro, ele vai sair da presidência, ou agora, ou em 26, para lidar com seus próprios problemas. O segundo mandato de qualquer presidente
é um mandato pior, é um mandato mais fraco, você não tem mais tanto apoio do Congresso, você não tem mais tanta importância, porque todo mundo sabe que você vai sair. Então, é um mandato muito mais difícil. O que a gente precisa fazer agora, e é exatamente o que o MBL está fazendo, é se preparar para essa dança das cadeiras de 2026. Porque nessas, meus amigos, tenham certeza, o MBL vai ter candidato a presidente, o MBL vai ter muitos candidatos a deputado federal, a deputado estadual em vários estados, e a gente vai necessariamente aumentar muito a nossa importância no jogo político brasileiro. E é a partir deste aumento da nossa importância é que a gente vai conseguir mais e mais colocar freios nos absurdos que estão preparados aí para o nosso futuro e que vão vir dessas duas correntes ali tentando se reafirmar, e a gente vai conseguir dar um direcionamento para as discussões com base naquilo que a gente sabe que é necessário e é relevante. Então o MBL vai ter um papel preponderante nas eleições de 26. Então vocês precisam se preparar para essa realidade. E essa realidade, ela começa a ser construída agora. Nós não podemos nos abater por nenhum momento. O MBL foi a força maior dessa eleição se você olhar para as outras forças do mesmo campo. O Partido Novo acabou. Eu e o Kim, juntos, tivemos mais votos do que todos os candidatos a deputado federal do Novo aqui em São Paulo. Isso não é pouca coisa. Olha a campanha que nós fizemos. Sem precisar abraçar Salim Matar, sem precisar abraçar Paulo Guedes, sem precisar ficar lambendo o saco do Bolsonaro. Então, nós somos realmente os protagonistas deste campo que vai se fortalecer. Só que você tem que fazer parte disso. Isso não é um trabalho que nós vamos fazer sozinhos, porque mais do que nunca o seu apoio, o seu envolvimento é essencial. E a construção que precisa ser feita para 2026, ela começa precisamente no dia 5 de novembro. Porque é no dia 5 de novembro que vai acontecer o 7º Congresso do MBL. E a sua participação, ela é fundamental. Não importa em qual estado você mora, não importa em qual cidade você mora. A gente não só tem parcelamento do ingresso, mas o MBL vai fazer, como fez no ano passado, acordo com a Buser, vai fazer acordo com o hotel, enfim, vai facilitar de todas as maneiras possíveis para que você venha, porque o essencial é a sua presença. Então, eu queria aqui te fazer um chamado. Você precisa compreender que você vai ter uma participação nessa guerra, e essa guerra vai ser travada em todos os estados do Brasil. E vai ser travada no seu estado, mesmo que você não mora em São Paulo. Então, meus amigos, eu peço que vocês, e minhas amigas, sobretudo, porque o MBL também precisa trazer as mulheres para o debate. As mulheres tiveram a maior parte do fundo eleitoral e uma performance pífia, porque as mulheres são simplesmente usadas como instrumento dos caciques do partido. Isso tem que acabar. Por isso, as mulheres que gostam do MBL, as mulheres que gostam de mim, das minhas análises, elas precisam compreender que elas também fazem parte desse processo. Então, eu espero todos vocês no Congresso do MBL no dia 5 de novembro. Eu peço que vocês cliquem nesse link que está aqui atrás de mim e que vai estar aqui embaixo também do vídeo e comprem, garantam já o seu ingresso para a gente se encontrar no Congresso do MBL, tá bom? Muito obrigado. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês e a gente volta a se ver em breve.